Fala pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico e vamos começar essa edição do Impacto Geopolítico abordando os principais assuntos que movimentaram, a nossa geopolítica cotidiana. Vamos começar falando sobre um assunto que está sendo vivido agora. Os Estados Unidos demonstram preocupação com a aproximação ou a reaproximação entre o Brasil e a China, um parlamentar, na verdade, vários parlamentares dos Estados Unidos demonstraram preocupação no encontro, com um encontro entre os presidentes Lula do Brasil e o presidente Xi Jinping, o senhor Xi da China, Vamos lá. Para os chineses, o Brasil é um importante mercado consumidor, Com certeza na sua casa você tem um produto que está escrito fabricado na China, o Made in China, Portanto, o Brasil é um importante importador, parceiro comercial dos mais variados produtos com a China. E a China é um grande comprador de produtos, principalmente do ramo alimentício do Brasil. O Brasil exporta muitos produtos, principalmente da categoria alimentícia, para a China. Então, esses parlamentares dos Estados Unidos tiveram falas que demonstraram uma preocupação com essa aproximação, Por exemplo, teve um senador republicano que ele deu a seguinte declaração, que o governo Biden, que é um governo do Partido Democrata, estava empenhado em desencorajar o Brasil em buscar apoio comercial, investimento, financiamento e parcerias de qualquer tipo com a China, Disse que o governo Biden está tentando fazer de tudo para impedir que o Brasil se aproxime da China como um parceiro comercial e também como um parceiro político, como um parceiro das mais variadas parcerias que se pode ter, Vale salientar que Brasil e China compõem um bloco socioeconômico chamado BRICS, E esse bloco econômico foi criado justamente para fomentar, facilitar os acordos de livre comércio, o livre comércio entre os países que fazem parte desse bloco. Então, Brasil e China possuem sim uma boa liberdade comercial, também por conta dos próprios BRICS, E esse senador republicano ele falou que o governo Biden está tentando fazer de tudo para impedir. Enfim, esse senador ele exaltou a doutrina Monroe, teve um presidente do que os Estados Unidos teve, o presidente James Monroe, acho que esse foi o nome dele, o Monroe. Esse presidente que governou os Estados Unidos lá no ano de 1823, ele fez a tal da doutrina Monroe. Essa doutrina, ela defendia que os Estados Unidos deveria ser o país que capitaneasse a América. Que os Estados Unidos seria o país que deveria liderar todas as nações que compõem o continente americano, E esse senador exaltou, essa doutrina desse presidente. Eu vejo, que isso aí é uma visão muito nacionalista, é uma visão supranacionalista, e que, principalmente no período em que a gente vive atualmente, não se cabe a exaltar esse tipo de ideologia. Até porque o Brasil é independente, é um país independente, como qualquer outro país que compõe o continente americano, que faz parte da América Latina. E o Brasil tem total liberdade de se aproximar de quem ele quiser, O Brasil pode ter relação comercial, relação política, relação das mais variadas formas com um país que ele bem entender, que o governo que estiver governando bem entenda. O Brasil não tem por que ficar pedindo conselho ou autorização ao governo dos Estados Unidos se deve ou não se aproximar ou ter relações com outro país. Então, isso para mim é uma visão totalmente errada, é uma visão totalmente nacionalista, e isso é uma coisa que chega a ser absurda, de um país independente querer interferir nas relações comerciais de outro país independente. A gente até pode adotar uma visão, não, mas os Estados Unidos está certo, porque a China é um país comunista e tal. Primeiro, comunismo não existe e nunca existiu, O máximo que existiu foi o socialismo.
né? E a China atualmente vive um sistema socialista de mercado. Sistema socialista de mercado que não é nem um socialismo puro, né? Aquele socialismo raiz que é o sistema de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, muitas dessas falas são corroboradas por apoiadores do presidente que governou o Brasil anteriormente, né, até o ano passado, o presidente Jair Bolsonaro, né? Muitos dos seus apoiadores estão condenando essa visita do presidente Lula lá na China. Mas vale salientar que o presidente Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava governando o Brasil, ele participou de uma comitiva. Ele liderou essa comitiva que foi para a China para fazer a mesma coisa que o Lula está fazendo hoje, que é firmar parcerias e acordos comerciais com a China. Então, essa conversa, essa desculpinha político-ideológica não cola, não corrobora. Até porque a China é um grande parceiro comercial do Brasil, então não vale esse tipo de desculpa, né? E o Brasil não precisa pedir a ninguém autorização com quem ele deve se relacionar ou não. Isso é uma coisa totalmente absurda. Pois bem, vamos falar, né, sobre o encontro de hoje entre o Lula e o Xi Jinping, né? Lula e Xi Jinping se encontrando lá em Beijing, né? Foi feita toda uma festa, né? O hino brasileiro foi tocado, né? O hino nacional brasileiro, né? Crianças eufóricas pulando, cantando, gritando lá na Praça da Paz Celestial, né? Que é uma das principais praças lá de Beijing, né? E lá, né, a China querendo passar aquela imagem de nação harmoniosa, de nação da paz e tal, que a gente sabe que não é. Mas na data de hoje, 14 de abril de 2023, o presidente Lula se encontrou com o presidente Xi Jinping e o encontro entre os dois presidentes foi marcado pela assinatura de acordos como, por exemplo, um memorando para a criação de um grupo de trabalho focado na facilitação do comércio entre os dois países e também houve a assinatura de tratados para a cooperação em ciência e tecnologia. No total foram mais de 15 acordos que foram firmados entre os dois países, né? Me chamou a atenção esse tratado para cooperação em ciência e tecnologia, porque esse tratado ele marca uma parceria entre Brasil e China na construção de um satélite. Esse satélite que vai servir aí para monitorar o desenvolvimento da Amazônia, né? Vai monitorar o desmatamento, vai monitorar ampliação, alteração, diminuição ou devastação lá da floresta amazônica. Vai ser bem importante esse satélite aí para olhar como é que está o desmatamento, né, e ver atividades de garimpo ilegal e tal, esse tipo de coisa. Esse satélite é importante, vai ser importante para isso, né? Existe uma conspiração que esse satélite pode ser espião e seja lá para espionar os outros países da América Latina e também os Estados Unidos, e por isso que os Estados Unidos também está bem receoso com a construção desse satélite, né? Mas o objetivo que foi proposto para isso é esse aí, de monitoramento da floresta amazônica, né? Também foram firmados acordos de informação em mídia, desenvolvimento social e combate à fome, finanças e agricultura, né? Vale lembrar que o agronegócio brasileiro é muito importante para a China. O Brasil é o maior exportador, ou seja, o Brasil é o país que mais vende, o Brasil é o maior vendedor de soja para o país asiático, né? A China é o país que mais compra soja do Brasil, produzida aqui no Brasil, né? Então, esse setor do agronegócio, ele deve muito à China, porque a China é quem compra em grande quantidade toneladas e toneladas de soja, né? E também nesse encontro o presidente Lula defendeu a entrada da Argentina no BRICS, né, que a gente já tinha falado bem anteriormente, né, do BRICS virar BRICSA, né? Então, por conta da entrada da Argentina, que quer compor aí esse bloco comercial entre os dois países. Pois bem, em meio, né, a esse encontro, a essa reaproximação entre China e Brasil, existe também uma coisa muito polêmica, né, que é a taxação da Shein, ou Shine, né, também tem um nome em chinês que eu não sei pronunciar, da Shein e da Shopee, que são sites de vendas, né, chineses que atuam aqui no Brasil com o intuito de vender produtos, né? A Shein, ele é um site que ainda, né, seus produtos ainda são muito importados da China, e a Shopee importa tanto da China
como também já possui alguns vendedores brasileiros. Mas o que é que acontece, né? O governo brasileiro, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, né, o ministro Fernando Haddad, ele está aí com essa política de querer taxar a Shein, né? O governo diz que o consumidor não será afetado com essa taxação da Shein, que o valor da taxação não será repassado para o consumidor final. Eu não acredito, eu particularmente não acredito nisso, porque tudo que vai atingir os comandantes, né, a gente pode dizer assim, né, a cúpula que está nesses sites, né, os comerciantes também que atuam com esses sites, tudo que atingir financeiramente eles vão repassar para o consumidor. Portanto, eu não acredito que essa taxação ela não venha atingir o consumidor final. Vai atingir sim. E eu vou tentar falar, na verdade, como é que funciona isso. Como é que funciona? Shein e Shopee são sites que vendem produtos abaixo do preço de mercado, né? E no Brasil existe uma lei, uma política que diz que apenas produtos importados acima de 50, com seu valor acima de $50, eles são passíveis de taxação. Ou seja, se você compra um produto que o seu valor de mercado é acima de $50, né, ou o seu valor de venda no site é acima de $50, esse produto será taxado, será cobrado um imposto em cima desse produto. E a Shein e a Shopee, esses sites, eles vendem produtos com preço em conta, abaixo desse valor de $50. Essa taxação de $50 de importação, ela hoje equivale a R$250. Se você encontra um produto na Shein ou na Shopee que custa menos de R$250, esse produto não vai ser taxado, vai ser cobrado apenas o frete. E como esses sites fazem essa manobra, né, vendem esses produtos abaixo do valor, né, e vendem por fração e não o grosso, mas a fração deles, o governo quer acabar com essa limitação de $50 e quer taxar de forma integral. Não vai ter mais nenhuma demarcação de valor, vai ser taxado independente do valor. O governo garante, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia garante que essa taxação não será repassada para o consumidor final. Coisa que eu já falei que duvido muito e creio que isso vai acontecer, né? Inclusive, eu já estou vendo o preço de alguns produtos na Shein e na Shopee aumentarem, né? Inclusive eu já comprei nesses sites, né? Na Shopee eu tive até uma experiência boa, na Shein nem tanto, né? Comprei produtos, demoraram basicamente um mês para chegarem, né? Eles vieram de Shenzhen, né? Shenzhen lá na China, depois fui para Curitiba, passou um ano em Curitiba, vieram para cá, mas os produtos não eram de boa qualidade, não tive assim uma experiência boa com esses sites. Mas se você compra, eu já digo logo, prepare o bolso, porque eu acredito que esse valor será sim repassado para o consumidor final. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Não sei se vocês notaram que a imagem melhorou ou piorou, o som teve alguma... enfim, vamos lá. Essa aqui foi mais uma edição, né? Possivelmente eu posso trazer mais uma edição do Impacto Geopolítico esse mês, mas por enquanto é só isso e a gente se vê na próxima. Tchau, falou!